Vamos lá então. Hoje a gente vai fazer os exercícios da página 336. Na apostila tem 2 exercícios só que faltam fazer sobre verbo. E eu coloquei mais alguns ali pra gente dar uma olhadinha, tá? Tá, então na página 336, né, como eu falei, tem uma tirinha, ali diz assim: observe a tirinha Calvin e Haroldo de Bill Watson e julgue as proposições, tá? Eu já destaquei os verbos ali que estão dentro da tirinha. Diz assim: olha, alguém colocou cimento novo. Não tem ninguém olhando. Não tem ninguém olhando, a gente poderia escrever nossos nomes ou deixar nossas mãos ou alguma outra coisa. Ou alguma outra coisa. Acho melhor acharmos uma mangueira logo. Não achei que isso fosse secar tão rápido. Daí acharam de colocar o rabo do tigre ali, né, no cimento. Bom, os verbos também podem ser estudados a partir da análise de tirinha. Estão corretos. Então, eu já tinha destacado, né, anteriormente os verbos que é colocou, opa, como é que eu volto aqui? Colocou, olhando, poderia, acharmos e for. O verbo colocou no primeiro quadrinho está no pretérito perfeito? Está, né? O pretérito perfeito de eu coloquei, tu colocaste, ele colocou, né? Está no pretérito perfeito, sim, do indicativo. Então, a 1 está correta. A 2, a forma verbal olhando no segundo quadrinho está no modo indicativo? Ele está no gerúndio, né? Quando termina em NDO, ele está no gerúndio. E gerúndio não é um modo verbal, né? Ele é uma forma nominal. A 2 não é. A 3, a forma verbal poderia, no segundo quadrinho, estar no futuro do pretérito do subjuntivo? Não, né? O futuro do pretérito do subjuntivo, vou usar o quando, né? Quando a gente usa o futuro, a gente usa o quando. Na frente, quando eu puder, quando tu puderes, né? A 4, a forma verbal acharmos no quadrinho está no futuro do subjuntivo? Está. 5, a forma verbal fosse no quadrinho, no quarto quadrinho, está no pretérito imperfeito? Não, né? Pretérito está no subjuntivo, né? Se eu fosse, se tu fosse, se ele fosse, não está no modo indicativo. Então, a correta é a 1 e a 4. A questão 14 diz assim: seja uma moça. Se alguém escrevesse a sua história, diriam como o senhor. Há verbos empregados respectivamente no. Então, sei, né, e escrevesse e diria. Sei está no presente do indicativo, eu sei, né, tu sabes, ele sabe. Está no presente do indicativo. Escrevesse está no subjuntivo, né? Se eu escrevesse, tu escrevesse, se ele escrevesse. E diriam está no futuro do pretérito. Eu diria, tu dirias, ele diria. Nós diríamos, nós diríamos e eles diriam, né? Tá. Aqui eu coloquei, aí agora acabou o exercício ali da apostila, eu coloquei mais alguns para vocês darem uma olhadinha. Considerando as formas verbais destacadas nas 3 frases abaixo, a opção com a correta classificação de tempos e modos é respectivamente. Pelo menos não descumpra suas obrigações. Então, estou falando, pelo menos não descumpra, né? Eu estou dando ordem, estou fazendo um pedido. Então, eu estou no modo imperativo, né? E como eu tenho não, eu tenho imperativo negativo. Talvez chova no final do dia. Talvez, é uma dúvida, tenho um modo subjuntivo.
Digita esse documento, por gentileza, Terezinha. Novamente, estudando ordem, estou fazendo um pedido. Eu tenho um modo imperativo, nesse caso afirmativo, porque eu não tenho o não na frente. Por os verbos seguintes no presente do subjuntivo, começando a frase com as palavras. Então, no presente do subjuntivo. Então, os verbos nascer, ver, divertir e cantar. Vocês lembram que no presente do subjuntivo eu uso o que na frente, né? Que eu cante, que tu cante, né? Que eu ame, que tu ame, e assim vai. Então, nascer. É preciso que nós nasçamos, né? Ó, que eu nasço, que tu nasce, que ele nasce, que nós nasçamos, que vós nasceis, que nós nasçamos, né? Que vós nasceis e que eles nascem. Ver, né? Que nós vejamos, ó. Que eu veja, que tu vejas, que ele veja. Que nós vejamos, né? Divertir-se. É preciso que nós nos divertimos. Como eu tenho esse aqui, eu tenho que colocar o pronominal aqui, ó. Que eu me divirto, que tu se divirta, que ele se divirta. Que nós nos divirtamos. E cantar. Que eu cante, que tu cante, que ele cante. Que nós cantemos, né? Explique qual a diferença de sentido entre o uso dos tempos verbais no modo indicativo das frases a seguir. A beleza daquela mulher encantou a todos. Encantou está no passado, né? No pretérito. A gente sabe que está no pretérito o quê? Perfeito. De que modo? Indicativo, né? Ele está indicando um fato concluído no passado. Encantou a todos, no modo indicativo. Um fato que ocorreu no passado e que acabou. Então, ele é pretérito perfeito do indicativo. A beleza daquela mulher encantava a todos. Aqui eu tenho um pretérito imperfeito do indicativo, porque está indicando um fato que se prolonga por algum tempo no passado. Encantava a todos. É um fato que começou no passado e que não terminou. A C. Antes da cirurgia plástica, a beleza daquela mulher já encantara a todos. Lembra que eu falei para vocês? Quando o verbo terminar em irá, né? Eu tenho o pretérito mais que perfeito, porque indica um fato ocorrido no passado, encantar a todos, mas anterior a um outro fato, né? Que seria antes da cirurgia plástica. Então, o pretérito mais que perfeito é um fato que ocorre no passado, anterior a outro também no passado. Né? Então, vejo que antes de me encantar, eu tenho o fato da cirurgia. Bom, vamos ver. O A gente coloca para o modo indicativo, o B para o subjuntivo e o C para o imperativo. A Janete gosta de brincar. Eu tenho o modo certo, é o modo indicativo. Pare de falar, eu estou dando uma ordem, né? Tem o modo imperativo. Ficaria feliz se Lucas jogasse menos videogame. Se eu tenho o modo duvidoso. Se Lucas jogar. Eu tenho o modo subjuntivo. Vamos à praia amanhã. Um fato certo, indicativo. Vá buscar o pacote agora. Estou dando uma ordem, fazendo um pedido. Modo imperativo. Estamos lendo sobre Machado de Assis. Fato certo, indicativo. Achei melhor chegar cedo. É um fato certo, modo indicativo. Queria que Marcelo fosse ao supermercado hoje. Modo subjuntivo. Se eu fosse, se ele fosse, nós fôssemos, né? Modo duvidoso. O gato comeu toda a ração do pote. Modo indicativo. Não mexa nas minhas coisas. Imperativo. Estou dando uma ordem. Cheguei atrasado ao encontro. Modo indicativo, modo certo. Pare de fazer gracinhas, estudando uma ordem, fazendo um pedido, né? Imperativo. Está chovendo hoje. Modo indicativo. Gostaria que chovesse hoje. Modo subjuntivo.
Futuro subjuntivo. Eu tenho a tirinha aqui. Use, compre, beba, coma, prove. O que estou pensando que nós somos? E o que nós somos, né? Uma falda disso. Os verbos, entre aspas, no primeiro quadradinho estão no modo. Que modo que eu tenho? Ele está falando ali. Use, compre, beba, coma, prove, né? Está indicando o quê? Ordem, pedido, né? Eu tenho o modo imperativo. Assinale a sequência que indica a forma nominal dos verbos em destaque. Fumar é prejudicial para a saúde. Se tu não falares agora, vou embora. Mário tem estudado bastante para o concurso. As crianças estão brincando no parquinho e a carta foi escrita há 20 anos. Fumar é prejudicial. É a última aula que a gente viu. Né? Eu tenho o verbo terminado em A, né? Eu tenho infinitivo impessoal. Ele não é flexionado. Se tu não falares agora, vou me embora. Eu vou ter infinitivo pessoal, né? Que a gente usa o para na frente, para eu falar, para tu falares, né? Ó, para tu falares. Mário tem estudado, ó. Eu tenho o verbo no particípio. As crianças estão brincando, terminou com MDO, eu tenho o gerúndio. E a carta foi escrita, né? Verbo ser mais particípio. Letra A. Aí um poeminha. O poema é uma pulga. Coça, coça, me chateia, entrou por dentro da meia, saiu por fora da orelha, faz um biso de abelha, mexe, mexe, não se cansa. Nas palavras se balançam, fala, fala, não se cala. A poesia é uma pulga, de pular não tem receio. Adora pular na escola, só na hora do recreio. Dentro deste poema, os verbos sublinhados no poema indicam o quê? Então eu digo, olha, coça, coça, chateia, entrou, saiu, faz, mexe, balançam, fala, cala, pular, adora, né? Pular novamente. Esses verbos estão indicando estado em que se encontra o sujeito, está indicando o quê? Ação, o fenômeno da natureza. Ação, né? No verso, a poesia é uma pulga. O que o verbo ser indica? Estado, ação, o fenômeno da natureza. Lembra que eu falei para vocês sobre verbos? Eu tenho verbo ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar e andar, que são os verbos de ligação, né? Os verbos de ligação indicam o estado em que se encontra o sujeito. Aí aqui eu tenho o predicativo do sujeito, então está indicando estado. 3. Assinale a alternativa onde o verbo destacado indica estado. Então, vê onde que o verbo destacado indica estado. O povo todo correu para lá com enxadas, foices, pedaços de pau. Qual que é o verbo aqui? Correu. Correu está indicando estado? Não, está indicando ação. Os amigos estavam preocupados. Estavam, está indicando estado? Sim, está indicando estado em que se encontram os amigos. Como estão os amigos? Preocupados. Então, os amigos eu vou ter sujeito, aqui eu tenho o verbo de ligação, e preocupados, que são os amigos, é o predicativo do sujeito, que está relacionado ao estado em que se encontra o sujeito. Comprei uma bicicleta, comprei indicação, e achei um lápis, achei indicação. Assinale a frase com o verbo que indica ação. Agora, que indica ação. Minha mãe parece muito feliz hoje. Deve aparecer. Está indicando ação? Não. Está indicando o estado em que se encontra o sujeito. Ó. Como parece minha mãe, muito feliz está minha mãe, né? E parecer é o verbo de ligação.
ser, estar, ficar, parecer, né? Tem que decorar esses verbos de ligação. Esses alunos ganharam o campeonato de estudantes. Ganharam, está indicando ação? Sim, está indicando ação. Esse rio estava largo e fundo. Estava indicando ação? Não. Está indicando o estágio que se encontra o sujeito, largo e fundo. Em Sorriso chove todos os dias durante o verão. Chove está indicando ação? Não, né? É um fenômeno da natureza. 5. Opa. Marque a alternativa em que todos os verbos estão na primeira conjugação. Eu falei ontem para vocês que os verbos da primeira conjugação são verbos terminados em ar, na segunda o er e na terceira terminado em ir. Né? Eu tenho andar, caminhar, imaginar, passear e cantar. Coloque X na única alternativa em que o verbo indica fenômeno da natureza. A mãe cantou para o filho dormir? Não, cantou é ação. Eu vendi minha bicicleta? Ação. O pintor quebrou o pincel? Ação. Naquela noite escura, trovejou. Fenômeno da natureza. Marque a alternativa em que todos os verbos estão na segunda conjugação. Então, eu falei primeira conjugação em ar, daí segunda er, e a terceira em ir. Escrever, vender, chover, sofrer e correr. Assinale a única alternativa em que o verbo está no infinitivo. Né? Eu tenho infinitivo pessoal e o infinitivo impessoal. Né? Lembra que o impessoal é aquele que ele não é flexionado. Tirei o sapato e bati fortemente? Não, eu bati, está no passado. Eu abro a janela, presente. Luan Santana vai cantar. Ó, verbo infinitivo. O pessoal não está flexionado. Vai cantar no show em Sorriso. E os gatos abrem e fecham, né? Abrem e fecham no presente. Então, infinitivo, a letra C. 9. Marque a alternativa em que todos os verbos estão na terceira conjugação. Então, ar, er e ir, né? Sentir, cumprir, partir, abrir e sorrir. Encontre nas frases abaixo os verbos e marque qual tempo verbal estão. Marcelo sugeriu um passeio ao zoológico. Sugeriu, ele é um passado. Né? Ontem eu fui, fui é passado. A gente amarrava o bilhete numa pedra, passado. Então, eu tenho tempo, ele é um passado, ou seja, um pretérito.